Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas e 6 minutos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas sim que querem ser tudo que nasceram para ser, querem realmente olhar para a sua vida com um olhar de transformação. Um olhar de introspecção, buscando se tornarem a sua melhor versão diariamente. Esse é o nosso propósito, é isso que a gente busca todos os dias transformar na nossa existência. Transformar a nossa vida na melhor versão de todos os tempos. Você pode se transformar, sim, numa pessoa imparável. Confia em você, confia no teu potencial, que eu tenho certeza que você vai alcançar todos os teus sonhos e teus objetivos. Hoje a live é super especial, hoje a gente continua a nossa série de lives sobre os gráficos radiônicos e como os gráficos podem ajudar na nossa vida a transformar todo o nosso ser. Hoje nós vamos falar sobre 7 gráficos radiônicos, 7 gráficos da radiestesia para a tua proteção energética. Como é que está a tua energia? Você percebe inveja, magias, trabalhos, negatividade sobre você? A Márcia vai trazer hoje 7 gráficos para melhorar a tua vibração, para você se proteger e blindar não só a tua vibração, mas blindar também toda a tua casa, o teu trabalho, diante da energia que você vive todos os dias. E lá no final da live tem orientação do tarô de Ganesha. Ganesha, estou aqui com o tarô de Ganesha para você receber a orientação do tarô de Ganesha lá no final da live. Então fica conosco que a live hoje é super especial. Quem estiver ao vivo já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Curta, compartilhe, manda aviãozinhos para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais corações. Já quero dar boa noite aqui para a Silviane, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E deixa eu ver, a Márcia já está aqui, já vou aceitar para começar juntos, seguir essa live de muito conhecimento, de muita expansão e de muita positividade. As lives das terças-feiras, falando sobre radiestesia, sobre gráficos, sobre positividade. Boa noite, Márcia, tudo bem com você? Boa noite, Pietro. Tudo ótimo. Mais uma terça-feira que estamos juntos aqui, né? Boa noite a Mais todos que estão nos assistindo também. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma terça-feira de muito ensino, de muito aprendizado. Sempre que a Márcia vem aqui e traz uma aula para nós sobre os gráficos, sobre a radiestesia, como ocupar essa energia dos gráficos diante da nossa existência. E hoje, então, falando sobre os gráficos, sobre 7 gráficos para proteção energética. Exatamente. Hoje vamos falar sobre proteção energética, né? Tão necessária por diversos motivos, né, Pietro? Porque nós temos várias formas de chegar em energias densas até o nosso campo. Nós, como seres humanos, somos compostos por energia. E o nosso campo vibracional está a todo momento entrando em contato com outros campos vibracionais, né? Das pessoas com as quais a gente convive, com as pessoas que a gente encontra, muitas vezes dos ambientes em que a gente frequenta. Então, toda vez que nós nos relacionamos, nós encontramos outras pessoas, nós estamos num determinado ambiente, a gente troca energia. E se o nosso campo ele não estiver protegido, blindado, a gente muitas vezes pode acabar absorvendo algumas energias que não nos farão muito bem. E às vezes a gente recebe essas energias que são enviadas por outras pessoas, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. E também existem os processos de automagia, né? Que a maior parte de nós, às vezes, pratica sem perceber. Que é aquele momento que a gente se julga, que a gente se autocritica. E nesse momento, nós estamos nos automagiando. Neste momento, nós mesmos
estamos baixando a nossa vibração e trazendo uma energia intrusa para o nosso campo. É importante observar realmente isso. Muitas vezes nós culpamos o nosso vizinho, culpamos o nosso colega de trabalho, que está projetando vibração para nós. Mas o que nós estamos atraindo? Qual que é a frequência que nós estamos vibrando? Então, aquilo que nós vibramos é aquilo que a gente atrai. Mas, claro, existem os ataques, existem as pessoas que lançam, projetam negatividade, e os gráficos podem nos ajudar a nós nos melhorarmos, a olhar para essa proteção e nos blindar. Então, os gráficos têm fortemente essa energia de criar uma blindagem na nossa aura. Isso aí. Eles podem nos. Nós temos gráficos muito poderosos, né? Então, eles realmente criam um escudo, uma proteção. Nós vamos falar sobre as formas dos gráficos também. E principalmente os gráficos circulares, eles blindam todo o testemunho que estiver ali dentro. Então, eles não deixam, né, a energia densa chegar, eles não deixam as energias psíquicas chegarem até aquele testemunho que está sendo protegido. Muito importante. A gente já fez 3 lives anteriormente, uma falando sobre os gráficos para prosperidade, para dinheiro, uma live falando sobre gráficos para saúde e a outra live falando sobre os gráficos sobre relacionamento. Então, se você não assistiu ainda as lives anteriores, assista. Está aqui no Instagram e também está lá no canal no YouTube, no meu canal no YouTube e no canal da Márcia também, para você assistir, anotar, pausar o vídeo, anotar as informações e aprender a utilizar os gráficos diante da tua vida. E quem estiver ao vivo já vai colocando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Quero dar boa noite para a Lu, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, não esquece de curtir, de comentar se você tiver perguntas, curiosidades. As lives anteriores a gente falou sobre 5 gráficos. Hoje é sobre 7, hoje aumentou 2. Hoje temos... Precisamos de mais proteção, né, Pietro? E a gente tem uma gama muito grande de gráficos. Eu selecionei 7, mas assim, a gente tem pelo menos 12 gráficos bem poderosos para proteção. Então, assim, eu achei interessante falar de 7, até pela espiritualidade que o número 7 carrega, né? Então, proteção espiritual, achei bem importante. E acredito que a gente vai ter um resultado bem legal nessa live, porque, afinal de contas, a proteção, ela é divina, né? Exato, é uma proteção divina. Quero dar boa noite para Thalita, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E agora a nossa live também tem um apoiador, né? Nós temos um apoiador que nos apoia, para você que vem acompanhando as lives, e daqui a pouco eu quero me tornar um apoiador também, entre em contato, nos chama no direct, nos chama no WhatsApp, que nós vamos trazer, né, os teus produtos, a ideia da tua essência, mas a gente ganhou um apoiador muito legal, que vai trazer uma essência forte para você utilizar não só nos gráficos, porque tu vai poder utilizar nos gráficos, mas utilizar para a tua vida, para você melhor se proteger, aumentar a tua vibração, atrair bons relacionamentos, aumentar o teu faturamento. É o nosso apoiador, que é a GM Cristais. Exatamente. A GM Cristais vem nos apoiar. Hoje nos cedeu gentilmente alguns cristais. Eu já trabalho com cristais, né, Pietro? E é bem importante a gente trazer isso para as lives também, porque os cristais eles potencializam a energia dos gráficos. E a GM Cristais é muito legal porque ela é uma loja que tem cristais, ela tem objetos de decoração e ela tem joias. E eu quero mostrar para vocês, antes da gente começar a live, antes de começarmos a falar sobre os gráficos, que eu estou usando um brinco lindo de turmalina negra, que é uma pedra de proteção.
e um anel lindo de de cianita azul, que é a pedra do Arcanjo Miguel, que também é uma pedra de proteção. E esse colar aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver bem, que tem um pingente lindo de turmalina negra. E eu, que amo animais, tem ali um cachorrinho, né, gente? Então, já tô apaixonada pelas joias que a GM tem. E tem muitos acessórios lindos na loja. No final, a gente vai deixar aqui o site disponível para vocês. E sendo nossa parceira, quem entrar no site e fizer compras, a gente tem um cupom de desconto, que é o MAR10, que nós também vamos colocar depois disponível nos comentários no final da live. As lives vão ficar disponíveis tanto na minha página quanto na do Pietro. E ali a gente vai ter os contatos da GM, vai passar para vocês, vai deixar ali o nome do cupom certinho para vocês poderem aproveitar e terem desconto nas compras que fizerem através do site. E eu quero aproveitar para dar uma boa noite para minha amiga linda Thalita. A Thalita é uma terapeuta maravilhosa de São Paulo. E hoje ela está aqui com nós também, está aqui nos acompanhando também. Então, boa noite, minha amiga. Muito bem-vinda. É muito bom te ter aqui. Legal, estamos chegando, né, ultrapassando fronteiras, chegamos a outros estados, a outros países, levando o conhecimento da radiestesia. E agora com o nosso apoiador, a GM Cristais, trazendo os melhores cristais, melhores colares, brincos e tudo com pedras, sim, originais. Pedras que realmente trazem uma proteção, uma vibração para a tua vida. Procure sempre observar os locais, a procedência que você adquire os teus cristais. Você precisa ter um local de confiança. A GM Cristais está há anos no mercado, trazendo, sim, confiabilidade, trazendo os melhores produtos para que traga uma autoestima elevada diante dos colares, dos brincos, das pulseiras, dos anéis, mas também uma grande proteção energética para a tua vida. Então, GM Cristais, os melhores cristais para a sua vida, elevando a tua vibração para que você possa ser tudo que você nasceu para ser. Nossa gratidão à Giovana, né, por essa parceria, por confiar em nós, no nosso trabalho, diante daquilo que a gente está compartilhando com as pessoas agora nas terças-feiras. Daqui a pouquinho a gente vai passar mais informações sobre a GM Cristais, mas é algo para você mudar a tua vida. GM Cristais. E para a gente começar, então, vamos para o primeiro gráfico. As pessoas, elas dizem que eu enrolo muito nas lives. Elas dizem que eu fico criando suspense, né? Calma, né? A gente tem que ir com calma, com tranquilidade, devagar, para você prestar atenção. Então, vamos para o primeiro gráfico. Então vamos lá, gente. Vamos começar conversando sobre o primeiro gráfico, que ele se chama Antimagia, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho. Vou botar ele em tela cheia para vocês. O gráfico anti-magia, gente, ele é um símbolo de proteção contra qualquer tipo de energia que seja emanada tanto pelo pensamento das pessoas, tá? Que às vezes existem pessoas que realmente não querem a nossa felicidade, né? Ele é poderoso também para magia, para energias que são provenientes de magias, de rituais ou até trabalhos que são feitos para prejudicar alguém, né? Então, ele funciona como um escudo para as pessoas que estão expostas aos ataques psíquicos, como a inveja, a ganância, a cobiça, raiva, ciúmes. Então, esse gráfico, ele é bem poderoso e ele tem um efeito muito rápido. Ele age no campo da pessoa quando a gente trabalha o testemunho com ele, e em poucas horas a gente já começa a sentir o resultado, já começa a ver uma melhora no campo da pessoa. Ela já começa a se sentir melhor poucas horas depois que a gente faz a montagem desse gráfico. Olha que interessante. Então, esse gráfico ele é muito recomendado para aquela pessoa que está percebendo que a vida dela
está travada, não está fluindo, não está andando para frente, mas muito pela questão, então, mental das pessoas, a pessoa ficar pensando, ficar projetando, pessoas que têm muita visibilidade também, E políticos, pessoas, empresários, isso também pode ser utilizado para limpar essa vibração. pode. Para essas pessoas também é bem indicado, para pessoas públicas. A gente tem outros gráficos que têm essa particularidade também, que nós vamos falar mais adiante. Mas realmente, assim, essa questão de pessoas. O que a gente mais vê, e é algo que as pessoas não percebem que elas estão fazendo, porque às vezes só o fato de tu começar a falar muito mal de uma pessoa, começar aquela conversa e ficar falando mal e desejando mal para a pessoa, nesse momento tu já está enviando uma energia psíquica muito forte para aquela pessoa e prejudica mesmo. Então, às vezes as pessoas só pensam em tô só fazendo um comentário, eu tô só falando mal, isso não vai interferir em nada para essa pessoa. Mas sim, interfere, acaba atrapalhando realmente a vida daquela pessoa, né? Então, principalmente com energias psíquicas e trabalhos feitos intencionalmente, né? Trabalhos de magia. Como o nome já diz, ele é um gráfico anti-magia. Olha só, então você percebe que alguém fez algum trabalho, alguma magia, mas como é que eu vou saber isso? Existem meios, né? A própria radiestesia, através dos gráficos, tem como te mostrar. Existe o tarô, búzios, baralho cigano, te mostram, né, o caminho se foi feito trabalhos ou não. E aproveitando lá no final da live, tem orientação do tarô de Ganesha. Ganesha é o removedor de obstáculos. Hoje a live sobre proteção energética, estamos na energia de Ganesha. Então, mas também perceba que a pessoa ficar pensando em você diretamente, falando mal de você, a pessoa ficar ali só pensando em você, não conseguindo realmente largar um pensamento de raiva, de ódio, isso está te afetando, ela está projetando isso para a tua vida. E muitas vezes isso é muito mais forte que o próprio trabalho. Exatamente. Muitas vezes vai fazer mais mal para a pessoa, vai deixar a pessoa mais debilitada do que aquelas pessoas que vão lá e pagam para fazer um trabalho, porque os trabalhos de magia, eles são trabalhos de baixa vibração, né? Então, eles só vão atuar no teu campo se a tua vibração estiver baixa. Se a tua vibração estiver boa, esse trabalho não vai te alcançar. Mas agora, quando uma pessoa está pensando insistentemente, projetando aquela energia de raiva, de ódio, de ciúmes, às vezes acaba sendo mais prejudicial do que os trabalhos em si, realmente. Porque aí é psíquico, né? A pessoa se liga através do pensamento. E esse gráfico, ele pode ser utilizado embaixo da cama, embaixo do colchão, para proteger na questão do sono, não é recomendado. Esse não é o ideal, tá? Esse gráfico, a gente utiliza ele com testemunho. E aí, deixa eu pegar aqui. Eu até tenho aqui um exemplinho, gente, que eu deixei montadinho aqui para vocês verem. Quando a gente utiliza testemunho, a gente utiliza sobre ele um olho de tigre. Aqui a gente tem uma ponta de olho de tigre, que veio lá da GM Cristais, inclusive. Para quê? Esse olho de tigre também é uma pedra de proteção, e é uma pedra de proteção contra magia, contra inveja, contra mal olhado. Então, ele potencializa, os dois juntos acabam um potencializando o outro, né? A pedra de olho de tigre potencializa a energia do gráfico anti-magia. Então, é uma utilização bem interessante. Mas a gente pode colocar ele no nosso ambiente também, pode colocar na parede, né? E deixar ele emanando aquela energia para o ambiente também. Ele também Olha, vai dessa forma. a importância, né, dos cristais ali também, então, para potencializar a energia do gráfico. Então, é E, recomendado, então, utilizar ali, junto com esse gráfico anti-magia, o olho de e tigre, para limpar essa vibração.
Exatamente, porque o olho de tigre ele vai potencializar a energia do gráfico, porque tanto a pedra, o cristal de olho de tigre, quanto o gráfico, eles trabalham na mesma energia. Então, juntando a energia dos dois, a gente tem uma potencialização, né? Ele tem um campo de atuação bem maior. A Lu fez uma pergunta ali. Durante quantos dias uso o gráfico? Então, Lu, vai variar, tá? O gráfico a gente pendula para saber por quanto tempo nós devemos deixar ele montado. Os gráficos de proteção nós não podemos deixar por um longo tempo montado, tá? É um cuidado que a gente precisa ter. Então, toda vez que a gente montar um gráfico, a gente vai lá e vai pendular para saber por quantos dias esse gráfico fica montado. Se são horas, se são dias, se são semanas, se é meses. Isso tudo vai variar de caso para caso, de pessoa para pessoa. Isso é verificado através do relógio radiestésico, né, Ou, através ou do próprio pêndulo, onde você vai fazendo as perguntas. exatamente. Então, olha o quanto que é importante esse gráfico anti-magia, para limpar a questão psíquica. Você talvez sabe, ao sair de um trabalho, sabe que aquele trabalho tem muitos colegas que não gostaram de ti, não gostavam de você, que estão emanando muita vibração, ou que alguém fez alguma magia, um trabalho, amarração diante da tua existência. Então, esse gráfico vai ser muito interessante você utilizar potencializando ali com o cristal, né? É uma drusa, Não, essa é uma ponta de cristal. uma ponta de cristal, E potencializando então com essa ponta de cristal de olho de tigre que vem lá da GM Cristais. isso aí, vem da GM Cristais. Ou tem pessoas que eu costumo chamar de ponta de cristal, tá, gente? Mas tem pessoas que vão chamar de cristal gerador. Eu utilizo como ponta de cristal. Gosto muito das pontas de cristal, porque a ponta ela capta a energia mais rapidamente, né? Então, esse cristal, por ter essa ponta, ele absorve muito mais rápido a energia. E assim como ele absorve, ele já transmite essa energia para o ambiente. E o testemunho, a gente já conversou em outras lives, mas para quem está nos vendo pela primeira vez, o que que vai no testemunho? Nome completo, data de nascimento, endereço, quais informações que eu preciso colocar no testemunho, né, que é um papel que vai sobre o gráfico. Exato. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, gente. Eu tenho um testemunho aqui que tem os meus dados, tá? Que tá com o meu nome completo, minha data de nascimento e o meu endereço. Esse é o testemunho lexical que nós chamamos. E só escrever o meu nome no papel não vai bastar, né, gente? Eu preciso materializar a minha energia para esse papel aqui. Então, como que a gente faz isso? A gente pega, primeiramente, esse gráfico aqui, que se chama gráfico decágono. A gente ativa esse gráfico, então. E aí, enquanto esse gráfico estiver trabalhando, a gente vai utilizar o quê? Uma selenita. Por que, que a gente utiliza uma selenita em conjunto com esse gráfico? Eu vou colocar a selenita sobre o testemunho. A selenita, ela é uma pedra que ela limpa e energiza ao mesmo tempo. Assim como ela vai limpando a energia, ela já vai energizando novamente. Então, ela tem esse poder. Então, a gente já está gerando a energia daquela pessoa, materializando aquela energia. E conforme nós materializamos, a gente já vai fazendo uma limpeza. Que depois do tempo, que geralmente é 30 minutos, que a gente deixa no gráfico decágono, a gente vai utilizar o gráfico desimpregnador. Esse gráfico, ele é para quê? Para fazer uma limpeza na energia daquela pessoa. Então, ele vai desempregnar toda e qualquer energia densa e desqualificada que a pessoa possa estar carregando. E aí também nele a gente vai colocar o testemunho e vai colocar a pedrinha de selenita sobre ele, porque ela vai potencializar a energia desse gráfico que já é de limpeza. Então, somente ali nós já estamos
valorizando o testemunho da pessoa e limpando a energia daquela pessoa, né? Com esses dois gráficos. E depois a gente vai passar esse testemunho para o gráfico que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, que a gente acabou de conversar sobre o gráfico anti-magia. Então, para produzir um testemunho que seja um testemunho com uma energia limpa, além do gráfico desimpregnador, utilizamos o cristal de selenita, que vai limpar e já vai energizar. E, inclusive, isso já vai se refletindo no campo da pessoa. Muitas vezes a gente recém começou a trabalhar, mas a pessoa já está se sentindo mais leve, já está se sentindo mais disposta, já saiu daquele estado catatônico que geralmente está quem está precisando de limpeza energética, né, de proteção energética. Olha, quanto que é importante. E a selenita, além de ser um cristal que ele limpa e que ele traz uma purificação, né, elevando a vibração, ele também limpa outros cristais. Então você Exato. pode colocar, né, a tua ametista, colocar o teu olho de tigre, colocar tua turmalina, colocar vários cristais ali em cima, próximo à selenita, porque ela vai fazer essa limpeza vibracional, limpando os cristais que você tem. Então, você comprou lá na GM, né, os teus colares, teus brincos, pulseiras, coloca ali, né, após você ir, alguém te abraçar, após você ir num local com muita gente, porque os teus cristais estão absorvendo essa energia. Eles estão te protegendo. E depois chega em casa, coloca sobre a selenita, passa a selenita, você não vai raspar, você vai só passar assim, ó, próximo, e a vibração já vai trazer essa limpeza vibracional e energética. E a selenita você também encontra lá na GM Cristais, que é o nosso apoiador das nossas lives. E então, primeiro gráfico anti-magia, incrível esse gráfico, né? Eu tenho certeza que as pessoas gostaram bastante, porque nós percebemos o quanto existe, sim, muita essa questão do psiquismo projetado perante nós. E o segundo gráfico? Então vamos ao segundo gráfico. É um gráfico bem poderoso também, que se chama cruz cósmica, gente. A cruz cósmica, ele tem várias utilizações, tá? Ele pode ser utilizado para pessoas, para plantas, para animais, para objetos e qualquer tipo de bem material. Se vocês repararem, a cruz cósmica, ele tem dois gráficos bem poderosos, né? Que é o desenho de Luxor, que é esse desenho aqui do meio, tá? É o desenho de Luxor. E a gente tem aqui os 9 círculos de proteção. Então, ele pode ser usado como uma mandala no ambiente também, mais um gráfico que tem utilização no ambiente, próximo ao local, né, que a gente queira proteger. Ele pode ser colocado debaixo da pessoa, nesse caso, inclusive debaixo do colchão da pessoa que precisa de proteção. Pode ser colocado daqui a pouco na caminha do animal que a gente queira tratar, né? Um gatinho, um cachorrinho, enfim. A gente pode utilizar, pode colocar num lugar onde esse bichinho vai deitar sobre ele. Ele vai trazer proteção. E ele tem mais uma proteção interessante, que ele protege das energias telúricas, né? Que são as energias emanadas pela Terra. Então, além da proteção de energias psíquicas também, que são emanadas por outras pessoas, que a gente já conversou lá no gráfico anti-magia, e as energias que são emanadas pela própria pessoa, né? Então, ele tem várias funções, assim, bem interessantes também. E eu, como radiestesista, utilizo muito esse gráfico. Até deixei ele separadinho desse lado aqui, por quê? Porque a gente utiliza, coloca ele embaixo do lugar onde fica o nosso pêndulo guardado. Justamente pela proteção telúrica que ele traz. Aqui eu tô com um pêndulo de madeira. Mas geralmente eu deixo o pêndulo lá e aí ele fica protegido de toda e qualquer energia que possa vir para aquele ambiente, porque
o pêndulo, ele fica mais poderoso quando ele está protegido de energias que venham de fora, né? Então, automaticamente, a cruz cósmica traz essa proteção. Então, ele é bem interessante para ser usado para pessoas, animais, ambientes, bens materiais que a gente queira proteger, né? Inclusive carro, né, gente? Às vezes o trânsito é um desafio no dia a dia, então a gente pode colocar um gráfico da cruz cósmica dentro do nosso carro, que ele vai ajudar a trazer proteção também. Olha, então pode ser colocado a chave do carro. Então, eu cheguei em casa, pego, coloco a chave do carro, deixo em cima desse gráfico a chave da casa e depois aí tiro. Pode, sem dúvida nenhuma, pode colocar qualquer objeto ali, né? Então, quiser colocar a chave do carro, a chave da casa, para estar sempre protegido. E uma parte bem importante quando a gente trabalha os gráficos é a questão da gente intencionar o que nós queremos que aquele gráfico trabalhe, né? Então, a gente chega e larga ali. Eu vou largar aqui o olho de tigre que tá aqui na minha frente, né, gente? A gente larga ali e a gente, naquele momento, intenciona que esse gráfico venha a proteger. No caso da chave do carro, da chave da casa, né? Porque o quê? A gente quer proteção para o nosso carro, né? A gente quer ir e voltar do nosso trabalho sem sofrer nenhum acidente no percurso, né? A gente quer voltar para casa e quer que a nossa casa esteja bem, que esteja tudo certo, que não tenha acontecido nada enquanto a gente esteve fora. Então, é bem importante que a gente intencione o que nós queremos que o gráfico faça, tá? Nós precisamos falar o que nós queremos do gráfico. E ele traz forte, então, os 9 círculos, traz a questão de Luxor e a própria cruz, né? Que é também uma simbologia muito forte. Isso aí. Então, pode ser utilizado embaixo da cama, embaixo da caminha dos animais. Tem algum local que não possa ser utilizado, por exemplo, esse gráfico? Não tem este local que ele não possa ser utilizado justamente pela amplitude dele, né? Por ele poder ser usado para pessoas, ambientes, animais, objetos. Então, esse é um gráfico bem geral, assim, que a gente pode utilizar de forma bem geral. Então, também uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, adquirirem os cristais lá na Gêmeo, botar os cristais em cima, né, do gráfico, e elas poderem levar o gráfico, depois levar os cristais juntos, o cristal vai ter energizado a partir do gráfico. Com certeza vai potencializar a energia do cristal. E uma dica, aqui eu não tenho uma turmalina negra pequenininha, mas tem algumas turmalinas que são menores do que essa, para a gente carregar na bolsa ou carregar inclusive no bolso. Então, tu pode tá sempre com uma pedrinha junto, só que a gente sabe que os cristais, a maior parte deles satura, então a gente tem que fazer a limpeza. E quando faz o processo de limpeza, já pode ir lá e colocar ele para energizar sobre o gráfico. Coloca o cristal em cima do gráfico e deixa energizando ali. E já, como a turmalina, né, ela já é uma pedra de proteção, a gente vai só potencializar ainda mais a energia dessa pedra, colocando ela sobre o gráfico da cruz cósmica. Olha que legal, então potencializa, coloca os teus cristais, coloca a chave do carro, a chave da casa, né, fotos dos teus familiares, mas é interessante a gente ressaltar que precisa estar no meio do gráfico. Não posso colocar algo ali que esteja meio para fora do gráfico. Isso é bem importante, gente. É bem importante assim, ó. Precisa estar posicionado aqui, no centro, né? Quanto mais no centro do gráfico, melhor. Porque o que acontece? Se tiver fora do gráfico, tá fugindo dos nossos círculos de proteção aqui, né? E esse gráfico ele vai estar protegendo tudo que estiver dentro desse gráfico, né? O testemunho que estiver aqui dentro vai estar protegido. O que estiver fora do círculo
sai fora do círculo de proteção. Interessante. A Lu fez uma pergunta ali. Dá para reutilizar gráficos ou para cada momento, pessoa, preciso imprimir outro? Então, Lu, nós temos uma questão bem importante, tá? Vocês estão percebendo que eu estou mostrando os gráficos para vocês numa folha de papel A4, né? Porque o gráfico fica maior e vocês conseguem ver ele em tela cheia. Mas aqui eu tenho o gráfico de PVC, que é um pouquinho menor. O que acontece, tá? O gráfico de papel, ele satura após cada uso. Montou, utilizou, ele já saturou, tu já pode descartar. O gráfico de PVC, ele tem uma duração indefinida, tá? Porque a gente utiliza, faz a limpeza dele, a gente limpa com uma flanela preta, após cada vez que a gente colocar um testemunho ali, que a gente fizer a montagem dele, a gente vai lá, limpa com a flanela e a gente pode reutilizar. Esse aqui é um gráfico, então, impresso em placa de PVC de 3 milímetros. E ele tem uso indeterminado, tá? Não tem tempo. E como que a gente vai saber se essa placa saturou ou não? A gente vai vendo com o pêndulo quando que aquela placa está saturada. A gente vai perguntando se essa placa ainda pode ser utilizada, se a placa está saturada ou não, né? Até porque o pêndulo ele sempre vai nos responder perguntas de sim ou não. Então a gente pergunta, essa placa está saturada? E aí ele vai nos responder se sim ou não. Se ele disser que sim, aí a gente já tem que inutilizar ela. Oh, bem interessante essa colocação, né, para que a gente possa observar se o gráfico precisa, sim, né, ser descartado ou a gente pode utilizar utilizando ele. E no caso do descarte, é necessário queimar ele ou posso jogar fora normal, assim, posso jogar no lixo seco? Pode jogar no lixo normal, tá? Só descartar, só realmente descartar. Não precisa queimar, não precisa cortar, no caso das placas, né? Não tem essa necessidade. Somente fazer o descarte mesmo. Muito bem, quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite. Se você tiver dúvidas, perguntas, coloca aqui nos comentários. E não deixe de curtir, de mandar aviãozinhos para os teus amigos. E lá no final da live tem orientação do Tarô de Ganesha para a sua vida. Como é que está a tua energia? Qual que é a mensagem que Ganesha te traz perante a tua proteção vibracional? E o terceiro gráfico, qual que ele é? Vamos ao terceiro gráfico, então. Um gráfico que eu gosto bastante, tá, gente? Esse gráfico, ele se chama quadrado mágico. E ele é usado para proteger e livrar uma pessoa de magia. Mas aí é uma magia específica, tá, pessoal? Magias que são causadas através de nervosismo, inquietação, irritação, que são as magias que vêm em decorrência de energias intrusas e de obsessores, tá? Esse gráfico ele tem um poder de proteção bem intenso, porque ele tem essas letras em hebraico que formam ele aqui, e essas letras, elas significam unidade. E unidade é igual a Deus, né, gente? Então, o gráfico quadrado mágico, ele traz para o ambiente ou para o testemunho que está sendo utilizado nele a energia de Deus. Então, ele é um gráfico muito poderoso para a gente se proteger contra espíritos obsessores, que às vezes a pessoa tá irritada, tá numa situação assim que nem ela sabe explicar, nem ela se entende, e às vezes é influência de obsessores, né? Então, para essa função, o gráfico quadrado mágico, ele é excelente. Olha que legal, quadrado mágico. Então, quando a gente está muitas vezes com olheiras, quais são os sinais de obsessores? Olha para as tuas olheiras aqui. Muitas vezes, tu dorme tranquilo, né? Tem uma noite de sono muito tranquila, mas ficam as olheiras, como se você tivesse passado dias sem dormir. Isso é um sinal de obsessor. Começa a sentir um peso nas suas costas, as coisas não começam a render, sinal de obsessor. Teus sonhos, pesadelos,
ou você frequenta lugares com muitas pessoas, você vai a lugares muito densos, também você acaba atraindo, né, essa vibração. Então, o quadrado mágico pode ajudar muito nessa limpeza. E ele faz o encaminhamento dos obsessores para a luz. Exatamente. Bom, ele vai afastar o obsessor, então, da pessoa, né, que nós estivermos trabalhando, e ele já vai fazer o encaminhamento dessas entidades para onde elas precisam ir, né? E ali é só obsessor desencarnado ou é obsessor encarnado também? Então, a gente tem os obsessores encarnados também, e também podemos trabalhar para encarnados, porque o que acontece, né? A gente recebe, muitas vezes, a gente está numa energia muito grande de irritação, de inquietação, e é pela energia que nós estamos recebendo das pessoas que estão no mesmo ambiente que nós, ou das pessoas que estão nos enviando as energias psíquicas. Então, sim, pode ser para obsessores encarnados e desencarnados o uso desse gráfico. E ele também vai ser utilizado sempre com o testemunho, e a gente vai pendular o tempo que ele precisa ficar montado, né? E uma questão, a gente já comentou isso em outras lives, mas ressaltar, eu não posso fazer para alguém sem a permissão dessa pessoa. Exatamente. Hoje a gente ainda não tinha lembrado, né, Pietro? Mas assim, não, jamais trabalhamos a energia de uma pessoa sem que essa pessoa tenha autorizado trabalhar a sua energia, né? Sempre pedir permissão. Na verdade, o ideal é sempre que as pessoas venham até nós pedir a nossa ajuda. Mas, independente se for ao contrário, porque às vezes as pessoas também não sabem de todas essas possibilidades. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com muitos gráficos e às vezes eu pergunto para as pessoas: então, quer que eu faça um gráfico para isso, dependendo da situação que a pessoa está, né, que a pessoa me procura? Então eu ofereço, e aí as pessoas, tá, mas o que que é isso? E aí eu vou explicar para as pessoas, porque as pessoas realmente não conhecem muito sobre a radiestesia, né? Não, hoje já é um assunto mais falado, já existem mais radiestesistas, mas ainda não é algo que as pessoas tenham um conhecimento ou vejam como uma terapia holística também, né? Que pode fazer parte das terapias holísticas. Então, muitas vezes eu ofereço o trabalho. Se a pessoa me autorizar, eu vou trabalhar. Se a pessoa ficar meio assim e disser, não, acho que não, perfeito, não vamos trabalhar os gráficos, porque jamais trabalhamos a energia de qualquer pessoa sem autorização dela. Ótimo. Então, você que é pai, você que é mãe, marido, esposa, eu percebo que meu filho, meu marido, minha esposa está precisando, então vou comprar os gráficos, vou ativar, vou entrar em contato com a Márcia, vou pedir para fazer para o fulano, para o ciclano, precisa ter autorização da pessoa. Porque o gráfico faz a parte dele, né, o cristal ele vai potencializar, vai fazer a parte dele, mas a pessoa também precisa estar aberta. Exatamente, até porque se a pessoa não estiver aberta, ela não vai receber aquela energia, né, Pietro? Então, é necessário esse trabalho conjunto. A pessoa tem que se abrir para receber aquela energia. E esse gráfico, o quadrado mágico, também pode ser utilizado para empresas? Não, o quadrado mágico, ele é bem para pessoas, por causa da questão de realmente ser a energia psíquica e a energia de obsessores. Então, ele é bem voltado para ser utilizado por pessoas. Esse não tem a opção da gente utilizar para muitos fins, além de obsessores mesmo. Interessante. Então fica ali a dica do quadrado mágico para limpar a tua frequência, fazer encaminhamento de obsessores, tanto desencarnados como encarnados, pessoas que talvez estejam ali, né, atrapalhando a tua vida e tu perceba que a pessoa está te sugando. Né? Quem é uma pessoa, um obsessor encarnado? É aquela pessoa que chega perto de você, você está bem, você está legal, e quando a pessoa sai, você está totalmente para baixo. É aquela pessoa que só te procura para descarregar coisas negativas em cima de você. Então, procura limpar a tua frequência, e quando você limpa, a tua frequência eleva e você começa a atrair mais positividade.
Quero dar boa noite para a Jussara, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai curtindo, vai colocando seu boa noite. Se você tiver perguntas, coloca aqui nos comentários que a gente vai trazendo as tuas questões e vai formando a live de hoje. E o quarto gráfico? Qual que é o quarto gráfico da nossa live? Então, vamos ao quarto gráfico. O quarto gráfico, ele é um gráfico 11 círculos, gente. O gráfico 11 círculos, ele é bem poderoso também, utilizado para proteção e para bloqueio de ataques espirituais e psíquicos. Vocês notaram que o quanto a gente está falando de ataques psíquicos, né, gente? Tipo, o quanto que é comum e nós não nos damos conta do quanto estamos expostos aos ataques psíquicos. Então, esse gráfico ele é ideal para ser usado por quem fica exposto a trabalhos perigosos ou atua junto com muitas pessoas, aquelas pessoas às vezes que fazem inclusive trabalhos de caridade, porque esse gráfico ele vai ampliar o campo de proteção, vai bloquear os ataques psíquicos e de espíritos obsessores também. Então, ele é bem importante para esses fins, assim, para pessoas que ficam muito expostas ou que trabalhem com algo muito perigoso. Utilizar o gráfico 11 círculos vai trazer uma proteção contra obsessores, contra os ataques psíquicos. Ali, ou profissões que trazem, talvez, ali, pessoa que trabalha em cemitério, trabalha em funerária, trabalha em banco, trabalha no Procon. Eu trabalhei no Procon, eu sei como é que era pesado a gente trabalhar, né, ouvindo os reclamos. Não que era satisfatório a gente ir lá resolver, mas quem brigava com o Procon era o que os donos das empresas, as gerentes, que projetavam energias em cima dos funcionários. Os clientes traziam, sim, aquilo que era, de fato, o direito deles. Mas os donos, a sociedade, vamos dizer, comercial, acabava projetando. Então, você que trabalha em locais que você tem esses ataques, sejam psíquicos, vibracionais, energéticos, então 11 círculos é o mais recomendado. Exatamente. É o gráfico mais recomendado para proteção nesse caso. E questões apenas pessoal ou posso colocar a empresa tem os concorrentes, tem pessoas ali a nível de concorrência para trazer uma proteção empresarial? Esse é um gráfico que nós podemos utilizar para proteção empresarial também. A utilização dele já é mais ampla, ele já se amplifica tanto para pessoas quanto para empresas. Olha, que interessante. Então, se proteja, se blinde. Você que trabalha em locais carregados, você que atende muitas pessoas diretamente, todos os dias, seja num banco, no supermercado, você que trabalha numa lotérica, você que é servidor público, trabalha a nível federal, municipal, estadual, que muitas vezes descarregam totalmente energias pesadas em cima de você. Utilize desse gráfico, né? Procure, sim. Ah, eu não quero fazer o gráfico, eu não tenho tempo, eu não sei como fazer. Então, a Márcia, chama a Márcia. Ela tenho certeza que ela vai te ajudar a você se conectar, limpar as tuas frequências e se conectar com a tua melhor versão. Mas se permita, se permita. O gráfico faz a parte dele, o cristal faz a parte dele, mas você também precisa se permitir a viver tudo isso. E o cristal, que é interessante, qual cristal é recomendado colocar sobre os 11 círculos? Até deixei montadinho aqui. Aqui a gente volta a utilizar o olho de tigre, mas a gente pode utilizar também a turmalina. Inclusive, nós podemos utilizar os dois cristais juntos sobre o testemunho, tá? Porque eles, tanto a energia da turmalina quanto do olho de tigre, elas são energias que afastam o mal olhado, a inveja, os ciúmes, as energias psíquicas, né? Os ataques psíquicos. Então, são pedras super indicadas para a gente utilizar com o gráfico 11 círculos. Olha ali, então, turmalina negra, olho de tigre,
né, para você poder utilizar ali, potencializando os teus gráficos, mas também poder ter os teus cristais, para você ter os cristais ali brutos, ou utilizar as pulseiras. Eu estou aqui utilizo pulseira. Uma pulseira que tem o olho de tigre, tem a turmalina e tem a hematita. É uma pulseira de proteção energética. Todas A Márcia também está utilizando ali, né, os brincos, o anel, é, o lá colar. com pingente, né, gente? Então, estamos protegidos, tanto eu quanto o Pietro estamos protegidos, protegendo a nossa energia. O que é interessante para nós que estamos fazendo a live, porque nós também, né, a gente estamos tendo bastante visibilidade, estamos expostos. É interessante a gente sempre se proteger. Inclusive, eu e o Pietro podemos fazer um gráfico 11 círculos para nos ajudar. Vamos fazer, vamos projetar, porque ah, as pessoas estão aqui nos assistindo, elas estão projetando a energia delas para cima da imagem. Então, a internet é muito legal e maravilhosa. Facilita, ajuda a gente a chegar até a tua casa. É a nossa gratidão por você abrir a tua casa, abrir o teu lar para nos receber. E a gente fica muito feliz de você estar ao vivo aqui, ou se você estiver nos assistindo na gravação, você faz parte dessa energia. Mas, como eu digo, quando você vai postar alguma coisa no Instagram, Facebook, as pessoas estão olhando, elas estão projetando uma intenção. Tem gente que vai olhar e vai dizer, que legal, fulano está viajando, comprou a casa, comprou o carro. Mas tem pessoas que vão sentir inveja, vão projetar negatividade. Então, procura sempre se blindar através dos gráficos e dos cristais para você não ter atrapalho, porque essa energia atrapalha, não é, Márcia? Com certeza, vai travando a tua vida em todos os sentidos, né? E às vezes as coisas começam a dar errado, às vezes começam a acontecer pequenos acidentes, às vezes a pessoa tá sempre doente, tá sempre indisposta, tá sempre com dor de cabeça e não sabe explicar da onde vem, não teria motivos para tal, né? Mas é a exposição à energia psíquica que vem do outro. Porque é exatamente isso, a internet é ótima, é maravilhosa, possibilita estarmos todos muito mais próximos, mas também toda vez que a gente se expõe, a gente está se expondo a tanto energias positivas de pessoas que vão gostar muito do nosso trabalho, que vão estar muito felizes pelo que a gente está fazendo, e vai ter aquelas pessoas que vão dizer, olha ali, que trabalho mais chato, que coisa mais sem noção, vão começar a julgar, vão começar a depreciar, e essa energia não é benéfica, né? Essa energia que nos deprecia não é benéfica, tanto a que vem dos outros, né, a energia externa, quanto às vezes a que a gente mesmo começa a jogar sobre nós. Um exemplo, né, eu não costumo assistir novamente. A gente faz as lives e eu só coloco lá na página do Instagram e subo o vídeo pro YouTube. Eu nunca reassisto. Mas eu tenho certeza que se eu reassistisse, talvez eu começasse a julgar e dizer, eu poderia ter falado de uma forma melhor, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. E daqui a pouco esse auto-julgamento não me faria bem. Eu estaria me auto-magiando numa atitude dessa. E quantas vezes no dia a dia a gente não tem essas atitudes, né? Então é bem importante cuidar dos pensamentos, cuidar das atitudes que nós temos conosco. Exato. É bem importante. Eu também não assisto, eu posto, né? Aqui a gente compartilha no Instagram, depois subo lá para o YouTube, mas também eu não assisto as lives. Assisto live de outros colegas, assisto lives de colegas nossos, mas não assisto os meus vídeos que eu gravo no Instagram, né? Todos os dias, onde tem os vídeos, tem o Café com Terapia, que é ao vivo, mas tem o vídeo diário, motivacional. Eu acompanho o início dele, eu assisto um pouquinho para saber o título. Para mim saber o título que eu preciso colocar, porque eu gravo eles, muitas vezes gravo 10, 15 vídeos por dia. Num dia eu gravo todos. E aí fica mais fácil para mim, por conta dos atendimentos, por conta
das agendas de cursos. Então eu gravo em um dia, 2 dias, eu gravo todos do mês e aí eu vou postando eles durante a semana, durante os dias da semana. Então eu escuto os minutos iniciais, ali os 10, 15 segundos, para saber o tópico e aí eu coloco o título, mas também não tenho o costume de assistir, porque como quando a gente assiste, tu vai encontrar, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas é a naturalidade que realmente precisa ocorrer. E o nosso quinto gráfico? Nosso quinto gráfico, gente, eu confesso para vocês que é o meu queridinho, tá? Eu adoro esse gráfico e ele se chama escudo protetor. Por que eu gosto tanto desse gráfico, será, gente? Esse gráfico ele é um gráfico muito, mas muito completo e muito poderoso. Ele é utilizado contra as energias negativas e ele também é utilizado para trazer proteção para a saúde, gente. Ele proporciona o equilíbrio mental e o equilíbrio emocional das pessoas, o que é fundamental para a gente, né? Nós precisamos ter equilíbrio mental e emocional. Então, esse é um gráfico que vai nos possibilitar isso. Como que ele faz isso? Ele vai estimular os nossos mecanismos inconscientes relacionados com a autodefesa psíquica. Ele traz proteção, então, contra os ataques efetuados através de procedimentos de magia ritual. Esse é um gráfico utilizado para a magia ritual e também para a magia psíquica, gente. E então, assim, ele vai ser eficaz contra o quê? Contra ciúmes, inveja, obsessão, maldade. Para a saúde, ele vai proteger contra ataques de micróbios, desculpe, viroses, epidemias, contágios. Por quê, gente? Ele tem um hexágono, né? E esse hexágono forma um escudo protetor. Então, traz a proteção para a nossa saúde física e também para a nossa saúde mental, emocional e espiritual. E o que eu mais gosto desse gráfico é o seguinte: a gente monta esse gráfico por somente 10 minutos. Esse é um gráfico que tem tempo que ele fica montado. E esses 10 minutos equivalem a 36 horas de proteção. Que interessante. Então, 10 minutos, 36 horas de proteção. A pessoa vai viajar, né? Então, deixa ativado 10 minutos, pode viajar tranquila, está dentro desse escudo, está protegida. Exatamente. E essa é a parte que eu mais gosto nele, porque ele é muito rápido, ele age muito rapidamente e ele te proporciona uma proteção, né? Por um dia e meio de proteção. E o que acontece assim? Eu posso montar ele por 20 minutos que eu vou ter 3 dias de proteção? Até pode, mas assim, a gente não aconselha a passar. Esse é um gráfico que ele não pode ficar montado por dias. Esse é um gráfico que é de minutos. A atuação é muito rápida e muito extensa também. E é bem interessante, né? Nós passamos por uma pandemia lá em 2020, né? Quem dera nessa época eu tivesse mais conhecimentos sobre, mas nessa época eu recém estava começando a trabalhar com as terapias holísticas. Mas eu confesso para vocês que naquele momento, porque eu não sei se eu vou ser cancelada, mas eu tenho que confessar para vocês que eu não fiz nenhuma dose da vacina na pandemia, tá? E o que aconteceu? Eu não tive em nenhum momento nenhum contágio pelo vírus. Então, e eu acredito muito, gente. Talvez eu esteja me enganando, mas eu acredito muito que foi porque naquela época eu estava iniciando. Então eu mesma me usava como cobaia e eu ativei por muitas vezes esse gráfico. E então eu acredito muito na proteção que esse gráfico me trouxe durante o período da pandemia. Realmente eu acredito que eu tive Covid em função da proteção do gráfico escudo protetor. Importante, bem
importante, né, esse conhecimento aí do escudo protetor, e bem como pelas coisas que aconteceram, mas aquilo que está por vir. Para você que não acompanhou a minha live de ontem sobre as profecias, acompanhe, tá aqui no Instagram e também tá lá no YouTube. Assista a live sobre as profecias, porque tem muita coisa que está para vir e principalmente a gente precisa de muita proteção espiritual e física diante da nossa vida. E esse escudo, então, 10 minutos. Eu posso utilizar 10 minutos hoje e posso fazer ele de novo amanhã ou tem que ter um espaçamento de tempo? Pelo menos 36 horas. 36 horas. Então, a parte passou os 36, posso refazer. Pode refazer ele de novo. E é apenas pessoal ou para empresa, animais, pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado de forma geral também. Ele também pode ser utilizado para animais, pode ser utilizado para empresas. Bem importante. Então, escudo protetor. Ele protege, então, contra questões de voodoo, magias também. Também. Só que é importante ressaltar, né, Pedro? O tempo que o testemunho vai ficar no gráfico são 10 minutos. Mas a gente tem que considerar que nós vamos precisar fazer toda a valorização desse testemunho, né? Que vai levar pelo menos 1 hora, que é aquela parte da gente colocar o testemunho lá no gráfico Decárgono, depois colocar no gráfico desimpregnador. Então não adianta pensar assim, bah, eu preciso de proteção para daqui a 10 minutos. Vou chamar a Márcia lá e ela vai colocar o meu nome no gráfico. Não, a gente precisa produzir o testemunho, materializar a energia para daí sim conseguir fazer uma emissão. Isso demora um pouquinho, tá, gente? Mas o gráfico age muito rápido depois disso, é somente 10 minutos. Que bacana, que bacana. Então, fica a dica aí, claro. Vai dependendo de pessoa para pessoa, conforme a conversa, a anamnese. Pode ser que a pessoa precise do escudo, talvez ela precise da antimagia, talvez ela precise do quadrado. Vai depender a forma que ela traz as questões dela e também aquilo que tu percebe que é o melhor para o momento. Exatamente. A gente pode, inclusive, pendular, né? Qual seria o melhor gráfico para a pessoa? Mas geralmente a gente consegue chegar a essa conclusão de acordo com a anamnese, de acordo com o que a pessoa nos passa, a gente já consegue ir vendo o que vai ser ideal para trabalhar a situação que a pessoa tem para resolver naquele momento. Maravilha. Então, fica a dica ali do escudo protetor, para você se proteger espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, também fisicamente, contra doenças, contra ataques, contra acidentes, contra coisas que possam te ferir. E hoje, né, a live é sobre 7, então nós temos mais 2 gráficos para você, mas a gente vai voltar lá no primeiro para relembrar você quais que foram os 5 primeiros. Então, já vai dando seu boa noite, já vai curtindo, talvez você está chegando agora, tá? Vamos relembrar os 5 primeiros para a gente depois iniciar os 2 últimos, e aí sim você estar protegido diante dos gráficos. O primeiro, então, foi o anti-magia. Exatamente. O gráfico anti-magia, que, como o nome já diz, ele traz proteção contra a magia, tanto a magia feita intencionalmente, quanto a magia psíquica, né? E também proteção para automagia. Olha que importante. Então, ó, as pessoas aí que ficam pensando em você, que ficam ali projetando, mandando vibração, se proteger diante do anti-magia. O segundo foi o Cruz Celeste. Não. Cósmica. Cósmica. Eu botei celeste aqui, é cósmica. Isso aí, Cruz Cósmica. Que ele projeta uma proteção muito alta, né, gente, para pessoas, para plantas, para animais e para qualquer tipo de objeto que a gente queira proteger. Então, ele é constituído pelo desenho de Luxor, né, que é um gráfico já muito forte de proteção, e ele tem os 9 círculos. Então, tudo que estiver protegido naqueles 9 círculos vai receber uma proteção muito alta contra a magia, obsessores, contra energias psíquicas, enfim.
podendo ser utilizado para animais de estimação, para a tua empresa, para você. Então, a cruz cósmica. Exatamente. E o terceiro, então, foi o quadrado mágico. Isso aí. O quadrado mágico, ele tem um uso mais específico que é para aquelas pessoas que daqui a pouco estão muito nervosas, com muita irritação, muita inquietação, que são fatores causados por obsessores, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, o quadrado mágico ele vai ter esse poder de atuação. Blindar a tua energia. Fazer o encaminhamento desses obsessores e lavar, limpar, purificar toda a tua aura. 11 círculos foi o quarto gráfico. Isso aí. E o 11 círculos, ele vai trazer proteção para pessoas que estão expostas a perigos, que trabalham daqui a pouco com grandes perigos, vai trazer proteção para pessoas que estão muito expostas, que trabalham com grande público, que trabalham com caridade. Ótimo, então, proteção, você que tem visibilidade, você que trabalha em locais densos também, tem muita circulação de energias, é um ótimo gráfico. Isso. E o escudo protetor, que foi o quinto gráfico. Exatamente. O escudo protetor, que ele tem diversos usos, né, gente? Entre eles, ele vai trazer proteção para a nossa saúde, vai nos proteger das energias negativas e vai nos trazer equilíbrio psíquico, que é bem importante. Nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual que a gente tem através do escudo protetor. Maravilha. E ele fica ativado durante 10 minutos. 10 minutos. Isso aí. Ótimo. E o sexto gráfico? Qual que é o sexto gráfico da live de hoje? Nosso sexto gráfico se chama Yave Anti-Magia. É um gráfico bem poderoso que é neutralizador de ondas de magia que tenham sido criados por processos de voodoo, de macumba, ou qualquer trabalho de magia ritual, tá, gente? Esse gráfico tem essa função. Ele é limitado para esse fim, para magia ritual. Ele foi criado pelo radiestesista francês, o Jean Delafoy, e ele possui, vocês podem perceber no centro do gráfico, algumas letras do alfabeto hebraico, né? E o alfabeto hebraico, gente, ele é uma língua com propriedades conhecidas como a escrita do fogo. E ele vibra com ondas de forma que dá um imenso valor às palavras pela forma e a combinação dos caracteres, né, em hebraico, no caso. E aí, tudo que está compreendido neste círculo, ele tem a propriedade de proteger e isolar. Então, tudo que a gente tiver no centro do gráfico está protegido e isolado. Só que a proteção dele é realmente contra magia, gente. Trabalhos de magia, trabalhos feitos. Esse tem a função específica para magia. Então, alguém fez macumba para você, fez trabalho, fez magia, fez voodoo, fez amarração. Esse é o gráfico que é utilizado. Isso aí. Questão apenas pessoal ou empresa também, animais podem ser colocados como testemunhos. Esse a gente tem um uso bem específico pessoal. É para pessoas e é realmente anti-magia. E no caso ali, a pessoa precisa saber que foi feita uma magia, um trabalho, ou ela tem a suposição que alguém fez, ou é aberto, é visto no pêndulo se houve ou não um trabalho? A gente consegue ver pelo pêndulo. Às vezes a pessoa também já vem sabendo, né, que foi feito. Então, tem várias questões. Vai depender do cenário de cada um, né? Ótimo. Então, Yahvé anti-magia. Yahvé é o nome de Deus, né? Ele é considerado o nome de Deus. Em hebraico, exatamente. Então,
olha o quanto que é forte uma proteção, a proteção de Deus para a tua vida, te blindando, te protegendo, cortando aí toda a negatividade que está sobre você. E o nosso sétimo gráfico, Nosso sétimo gráfico, gente, ele se chama escudo mágico. É um gráfico que eu gosto bastante também. Eu uso ele nos meus ambientes, tá? Ele é o gráfico mais poderoso emissor radiestésico que nós temos, porque ele emite ondas de forma e ele é composto, vocês podem reparar, a composição dele tem esses 4 círculos, né? A gente tem o losango, a gente tem o pentagrama, e essas letras hebraicas que estão em cada círculo formam também o nome de Deus. Quer dizer que ele também emana a energia de Deus. Então, ele pode ser usado como pantáculo de proteção contra toda ação mágica, voluntária ou não. As forças negativas se voltam, então, contra aqueles que a invocaram. Se alguém fez algo contra ti, automaticamente, utilizando esse pantáculo, tu está protegido. Vai voltar, essa energia volta para a pessoa que fez a invocação. E aí ele tem a indicação da gente utilizar ele sempre como testemunho e cristais. É uma indicação deste gráfico, específica para esse gráfico. Eu tenho ele aqui, e é os cristais que a gente utiliza nele também vão ser, a gente vai colocar o testemunho no centro e vamos utilizar turmalina e olho de tigre sobre este pantáculo, sobre o escudo mágico no caso, né? olha, daí vai trazer a proteção e vai devolver tudo aquilo que foi mandado. Exatamente. Para quem fez o envio, recebe de volta essa energia. E pode ser utilizado ali o caso de Avé, anti-magia, e também o escudo mágico, no momento desmancha, corta e manda de volta? Pode, dá para fazer a combinação desses gráficos, mas vamos relembrar que são gráficos muito poderosos. Todos eles são gráficos muito poderosos. E o escudo mágico, ele se sobrepõe a todos eles. Ele é o mais poderoso de todos. Então, a gente utilizando somente ele, nós já vamos ter uma proteção muito forte e vamos desmanchar qualquer magia, qualquer trabalho que tenha sido feito. E ele pode ser utilizado também no ambiente, ele pode ser utilizado na porta de entrada da casa, a gente pode colocar ele no alto, né? Para já proteger o nosso ambiente e evitar que essas energias adentrem o nosso ambiente. Olha que interessante. Pode ser utilizado embaixo da cama? Pode. Ele pode ser utilizado embaixo da cama, ele pode ser utilizado na parede do quarto, na parede da sala, na parede da cozinha. Ele pode proteger todos os ambientes da casa. Escudo mágico, então ele é o mais forte ali dos gráficos de proteção. Exato. Que protege, que desmancha, que manda de volta, que faz uma blindagem completa na vida da pessoa. Isso aí. Inclusive, eu sugiro as pessoas utilizarem. Eu acho que eu não deixei o meu. Ah, eu deixei. Espera aí, gente. Deixa eu só pegar aqui. Eu tenho um orgonite. Ele tá quebradinho já, porque eu já tenho ele há muitos anos, já quebrou os cantinhos, eu já deixei ele cair algumas vezes. Mas eu tenho um escudo mágico que eu utilizo durante os meus atendimentos. Porque, querendo ou não, nós, como terapeutas, a gente está sempre sujeito a absorver alguma energia. Então, eu deixo ele no bolso do meu jaleco e utilizo ele durante os atendimentos para minha proteção. Eu estou sempre com o escudo mágico junto comigo. Que legal. Então a pessoa pode utilizar, levar junto com ela. Pode sim. Pode ser um papelzinho, precisa dobrar o papel, tem que deixar ele retinho. A pessoa, eu quero imprimir, vou dobrar e vou guardar na carteira. Dobrado, ele não vai ter o mesmo efeito, tá? Inclusive, assim, ó, tem que perceber que ele tem um lado correto para ser utilizado. A gente vai sempre utilizar essa parte mais gordinha aqui do círculo, é para cima.
Ele tem que ser utilizado dessa forma. Então, daqui a pouco, se for para imprimir, vai imprimir num tamanho menor, imprime num tamanho pequenininho que pode colocar ele aberto na carteira daqui a pouco, sabe? Ou aberto dentro da bolsa, ou dentro do carro. Ele é bem interessante para ser utilizado como forma de proteção contra acidentes. Então, pode colocar ele dentro do carro também. E aí ele pode ser em papel, ele pode ser em gráfico, só lembrando que o papel satura muito rápido, né, gente? Então tem que trocar frequentemente. O gráfico, como a gente falou lá no início da live, a gente já vai ter um uso mais longo para ele. Entendi. Então fica a dica, saber o lado correto de utilizar. E é só esse gráfico ali, o escudo mágico, que tem o lado correto. Os outros podem ser utilizados da forma como a pessoa intuir, o lado não vai interferir. Na verdade, a maior parte deles, assim, eles já têm um direcionamento, né? Se a gente for olhar cada um deles, eles já estão na posição correta de ser utilizado. Então, todos eles... o 11 círculos é independente, né? De qualquer lado. O escudo protetor vai ser sempre com essa bolinha para cima. O anti-magia, aqui a gente está vendo as letras, né? O escudo mágico também, ele tem... o escudo não, desculpa, esse é o quadrado mágico. Ele tem essa inscrição, então a gente vai ver que essa letra aqui vai ficar sempre com as perninhas para cima. E o anti-magia, ele tem uma posição correta também, tá? A gente vai perceber que aqui se forma um triângulo. Aqui também se forma um triângulo. Então, a gente tem o lado... Gente, eu não sei explicar agora. Mas realmente assim, ó. É a ponta para cima ali. Ponta para cima. É aqui, ó. Tá aqui o lado certo, ó. Essa ponta sempre para cima. Ele não pode estar assim. Essa ponta vai ficar para cima. É isso aí. Correto. Então, fica essas dicas aí para que a gente possa utilizar os gráficos da forma correta, a forma que realmente possa agregar. E, claro, potencializar com os cristais. Diante disso, a gente tem a nossa apoiadora, que é a GM Cristais, que trabalha com cristais que trazem uma frequência totalmente elevada, cristais verdadeiros, brincos, colares, anéis, né, cristais brutos, e trazem uma frequência positiva. Então, sempre observe aonde você compra os seus cristais, e a GM Cristais é uma empresa séria, que faz anos que está no mercado, uma das melhores empresas de cristais do Brasil e, com certeza, uma grande transformação dentro ali de Santa Cruz do Sul. GM Cristais, ela também está no Instagram. No Instagram, tem o site para realizar as compras, né? A gente pode ver a página também através do Instagram. E depois a gente vai deixar o contato. E lembrando que nós temos um cupom de desconto, né, gente? Que é MAR10. Eu até vou escrever aqui no comentário para vocês já verem o cupom aqui. MAR10. Utilizando esse cupom, vocês vão ter 10% de desconto nas compras no site da GM Cristais. Exato. Entrega para todo o Brasil, fora do Brasil também. Exato. Então, compre os teus cristais, potencialize a energia dos teus gráficos, além de brincos, colares, pulseiras, anéis, para você se proteger. Então, GM Cristais no Instagram, gmcristais.com.br é o site. Todas essas informações nós vamos deixar aqui abaixo do vídeo, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, para você entrar no site, entrar ali no Instagram, observar as peças, os cristais que você deseja e através desse cupom você ganhar o teu desconto e se beneficiar da vibração dos cristais, potencializando dentro dos gráficos. Então, hoje foram 7 gráficos para proteção energética e semana que vem nós temos live, então, sobre 5 gráficos de limpeza e proteção energética. Exatamente.
Semana que vem falaremos sobre a limpeza e a proteção energética. Maravilha. Então, só gratidão, Márcia, por essa aula que você nos deu novamente nessa terça-feira, que as nossas lives possam sim continuar trazendo conhecimentos, chegando a muitos corações. Por isso que a gente pede sempre que você curta, que você compartilhe esse vídeo, para que possa chegar a mais pessoas. E não deixe de olhar agora ali no site da GM Cristais, porque é o nosso apoiador, nossa apoiadora, gratidão ali a Giovana, que confiou no nosso trabalho e trouxe essa possibilidade de nos apoiar e presentear nossa audiência com esse desconto dos cristais. Então, novamente, só gratidão. A gratidão é toda minha, Pedro. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com todos vocês. E vamos ao tarô, então, porque eu tô curiosa também. Vamos ao tarô de Ganesha. Você estava ansioso, estava ansiosa para o tarô de Ganesha? Ganesha, que é o removedor de obstáculos. Hoje nós falamos sobre 7 gráficos para proteção energética. Ganesha te protege. Posso colocar a imagem de Ganesha em cima do gráfico? Pode, bem importante, bem interessante. E eu tenho, tá, a imagem de Ganesha com cristais. Eu tenho uma drusa de ametista, que agora eu não vou conseguir mostrar para vocês. E tenho uma drusa de citrino junto com o meu Ganesha. Então, essas drusas vão potencializar ainda mais a energia de Ganesha. E nas próximas semanas, né, Pedro, nós vamos estar trazendo mais cristais, também mais joias para mostrar, para ir mostrando para vocês tudo que a GM Cristais tem. Toda a variedade de joias, de cristais, de objetos de decoração também, tem muita coisa linda. Então a gente vai trazendo aos pouquinhos, um pouquinho em cada live, para vocês irem conhecendo cada vez mais a loja linda que é a loja da GM Cristais. Exato. Gratidão aí a Giovana pela parceria, pela confiança no nosso trabalho. Siga a GM Cristais aqui no Instagram, @GM Cristais, para você que está nos seguindo aqui, segue o nosso perfil, acompanha a nossa live, já siga a GM Cristais e observe as peças lindas, os cristais, os brincos, os colares, os anéis, imagens, tudo de bom que existe nessa loja. E mentaliza 1, 2 ou 3. Qual que é a orientação que Ganesha te traz perante a tua proteção energética, perante a tua vida, perante a tua existência? Comenta ali nos comentários, porque é através de você marcar nos comentários que você se conecta com a energia de Ganesha. E semana que vem, terça-feira, 9 horas da noite, nós vamos estar ao vivo novamente aqui, trazendo então mais 5 gráficos sobre limpeza e proteção energética para a nossa vida, para a nossa existência, nos auxiliando, nos ajudando diante de tudo aquilo que a gente vive. E se você estiver nos assistindo na gravação, você faz parte desse grupo e a gente pede que você curta, compartilhe. Se você está nos assistindo no YouTube, talvez, comenta aqui embaixo nos comentários. Comenta, coloque o seu boa noite, o seu bom dia, o seu boa tarde, não sei a hora que você estiver assistindo, coloque. Se você tiver dúvidas também, pode comentar. O pessoal está comentando ali, 1, 2 ou 3, mentaliza a orientação de Ganesha para a sua vida. E não deixe de seguir a GM Cristais, nossa apoiadora aqui nas lives. Se você tiver também, eu quero me tornar um apoiador, uma apoiadora do canal, nos chama no direct, que vai ser um prazer a gente poder, sim, estar juntos, conectados diante dessa energia. 1, 2 ou 3, carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é a energia de Ganesha para a sua vida diante da tua proteção espiritual? Para você que escolheu a carta número 1, Ganesha te traz a coragem. Coragem para agir, coragem para dar o passo, coragem para fazer as coisas acontecerem. Diante da tua proteção espiritual, Ganesha está te dando coragem para você não desistir, para você não ter medo, para você não baixar a cabeça. Existem os ataques, talvez espirituais, existem coisas ali que estão tentando te derrubar,
mas não baixa a guarda. Faça os gráficos, potencializa com os cristais e tenha coragem de seguir em frente e tomar sim o rumo da tua existência. Para você que escolheu a carta número 2, a carta do impulso. O que talvez você está agindo com impulsividade? Começa a observar. Eu preciso ter mais paciência. Preciso ser mais tolerante a algumas coisas. Mas também essa carta te diz, é momento de você se impulsionar a coisas novas, a buscar o novo. Diante das proteções energéticas, não deixe a impulsividade atrapalhar a tua vibração e você baixar a tua frequência. Dê um grande salto, se impulsione a fazer os gráficos e potencializar para a tua energia estiver sim positiva. E para você que escolheu a carta número 3, a carta da entrega. Se entregue. Ganesha pede para você se entregar. Se entregar à proteção vibracional, se entregar ao amor, se entregar ao descanso também, ao trabalho, mas tudo com equilíbrio. Viva a tua vida com muita amorosidade e seja tudo que você nasceu para ser. Márcia, somente gratidão mais uma vez e nos vemos então na próxima terça-feira. Gratidão a todos que ficaram conosco a live inteira, a todos que vão nos assistir. Gratidão, Pietro, pela parceria. Gratidão a Giovana, a Gi, por ser a nossa parceira agora também. E nos vemos terça-feira que vem, então, gente. Boa noite. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo e a você que vai assistir na gravação. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai também lá para o nosso canal no YouTube. Curta, compartilhe, mande aviãozinhos para os teus amigos e nós te esperamos na próxima terça-feira, 9 horas da noite, para trazer mais 5 gráficos sobre limpeza, proteção energética para a nossa vida, para que a gente possa ser tudo que nasceu para ser e não o que os outros querem que a gente seja. Tudo de bom, uma excelente noite. Brilha a prosperidade. Brilha a prosperidade.